Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Quero começar esse programa pedindo para você dar um sorrisão bem bonito aí. Isso, mostra os dentes. E você tá aqui nesse programa hoje com uma decoração apropriada aqui. E eu quero que você pare para pensar na sua saúde bucal. Sabe por quê? Porque hoje é Dia Mundial da Saúde Bucal e a gente vai tratar desse assunto aqui. Você vai descobrir algumas técnicas, algumas práticas que podem melhorar a sua higiene bucal, evitando aí problemas de saúde. E olha só, ainda hoje tem Tânia Santos por aqui, ela já está aqui nos bastidores, esperando para entrar em cena e fazer mais um Acerte o Passo aqui com a gente. De receita, tem flan de coco com compota de abacaxi, uma receita funcional que vai arrebatar o seu coração. E eu começo o nosso programa trazendo para você mais um verso da Bíblia que está aqui na meditação matinal. Bem-vindos a bordo, é a meditação TIM desse ano de 2023 da Casa Publicadora Brasileira. Hoje, segunda-feira, 20 de março, traz o verso de Provérbios 4:23. Olha, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nosso Deus é sábio, né? A Bíblia está falando aqui do coração, mas com a intenção de pensar na nossa mente. É aqui que a gente bola planos, é aqui que a gente tem estratégias para vencer na vida, que a gente se livra de problemas. É aqui que Deus também se comunica conosco. E o verso da Bíblia aqui está dizendo que a gente precisa guardar a nossa mente, proteger daquilo que é ruim, proteger daquilo que é danoso. E cuidado com a saúde vai ajudar você nessa missão, sabia? De proteger a sua mente, de proteger o seu coração, para que você entenda que Deus, o autor da vida, está falando com você o tempo inteiro, querendo te salvar. Bom, Vida e Saúde começa desse jeitinho aqui, cuidando da sua mente e do seu coração. Fica conosco, daqui 30 segundos a gente volta para falar sobre saúde bucal e muito mais. Muito bem, estamos de volta. Você com esse sorriso lindo aí, talvez tenha alguma questão com o seu sorriso que você não consegue confiar a ninguém. Tem medo de ir ao dentista, tem medo de resolver o problema. Por isso eu quero te convidar para ficar bem juntinho aqui da gente nesse programa, porque hoje nós convidamos uma especialista, ela que já posso dizer que é parceira do Vida e Saúde, vai nos ajudar mais uma vez com essa questão da saúde bucal. Bem-vinda, doutora Patrícia Almeida. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo jóia. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que hoje é esse dia tão importante da saúde bucal. Tem gente que considera a saúde bucal como algo secundário. Cuida da alimentação, cuida do exercício físico, mas não está muito aí não para a saúde bucal. Olha só, a gente tem um dado aí da OMS que divulgou um relatório mostrando que 3,5 bilhões de pessoas, ou seja, quase metade da população do planeta sofre com doenças bucais. E aí, será que você é uma dessas pessoas? Eu quero saber o seguinte, quero que você me conte aqui, porque a pergunta do dia é: quais são os cuidados que você tem com a sua higiene bucal? Você tem algum segredo? Você escova várias vezes ao dia? Você usa fio dental? Usa enxaguante bucal? Você tem dúvidas quanto a esse assunto? Agora é sua hora de trazer para cá, tá? Sua resposta pode ser trazida aqui através do QR Code da nossa tela. Isso. Ou então, se você digitar aí o nosso contato, que é 12 98266 0004. Quais são os cuidados que você tem com a sua higiene bucal? Doutora Patrícia, Vamos lá. por que é tão importante a gente cuidar dessa higiene bucal pensando na saúde global, na saúde por inteiro? Na verdade, tudo ali começa pela boca, né? A sua alimentação, você fala. Então, se você não mantém aquela saúde, a sua boca bem higienizada, a sua boca saudável, todo o resto do seu organismo, ele vai mostrar para você que tem alguma coisa de errado. Você começa a ter algum problema de intestino, algum problema, por exemplo, a sua gengiva começa a sangrar, você sente que a sua pressão ficou mais alta e você não entende por quê.
Aí você vai procurar por conta ali da saúde que começou na boca. Olha que interessante, então talvez você esteja enfrentando resultados mais agravados porque não cuidou da saúde da boca, mas nunca é tarde para começar. Hoje você vai ter a oportunidade de entender o que é que você pode fazer para cuidar bem da sua boca. Doutora, existem aí alguns problemas mais comuns relacionados à saúde bucal. Eu vou trazer aqui agora e queria que você comentasse cada um. Vou começar por esse aqui, ó. A perda dentária, talvez já seja um problema mais extremo, né? Quando cai um dente sem nenhum motivo aparente. Na verdade, quando a gente tem esse problema, a perda dentária, a gente tem dois lados, né? Por exemplo, o paciente perdeu aquele dente precocemente lá atrás, quando era jovem, e aí ali na boca agora ele não consegue fazer o movimento mastigatório adequado, ele começa a sobrecarregar todo o resto do sistema digestório por conta de uma perda dentária. Olha só. Então a gente tem esse problema. E a gente tem um outro problema, por exemplo, olha doutora, meu dente caiu, eu não bati, nada aconteceu e esse dente caiu. Com certeza ele tinha uma doença pregressa lá atrás, por exemplo, uma doença periodontal, que era uma gengivite, ela foi se agravando, virou uma doença periodontal. Ele começou a ver, nossa, meu dente está mole, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo com esse dente? Ele vai lá e teve essa perda por conta de uma doença periodontal que, se tivesse sido tratada lá atrás, quando era uma gengivite, quando era a gengiva sangrando, mostrando que estava doente, a gente não teria chegado aí. Então, primeiro alerta aqui para você que está assistindo, gengiva que sangra ao escovar, ao passar fio dental, precisa de atenção. Vem com a gente para descobrir outros problemas aqui, olha, minha gente. O tártaro. Tem gente que não consegue perceber o tártaro. Se eu passo a língua no meu dente e eu tenho tártaro, eu consigo sentir, doutora? Você consegue sentir de dois jeitos. Passando a língua, principalmente atrás do dente. O lugar mais comum de ter tártaro, gente, é ali atrás dos dentes. Vamos mostrar aqui, doutora? Vou exatamente, te dar o esquema. Aqui, é exatamente aqui. Tá? Ok. Exatamente nesse Vamos lugar. virar mais um pouquinho, Consegue ver aqui? Exatamente aqui. E mais embaixo do que em cima, doutora? Mais embaixo, mais embaixo. Normalmente, você consegue sentir com a língua. Você passa a língua aí, sente aí se tá mais grossinho. Exato. Você passa a língua e você começa a sentir que tá um pouco mais áspero. Não quer dizer que é só aqui que pode ter o tártaro, viu? O tártaro pode dar em qualquer dente, mas aqui você consegue ver. Aqui você consegue ver e sentir, porque se você abrir a boca na frente do espelho, você vai começar a ver uma partezinha mais amarela. E essa partezinha mais amarela, você começa a falar assim, nossa, isso aqui não é do meu dente, tem alguma coisa de errado acontecendo. Ali está o tártaro. Outro jeito de você descobrir se você tem tártaro ou não, você começa a sentir um mau hálito, uma halitose ali, que você fala assim, nossa, esse dente aqui tem alguma coisa de errado, por conta do tártaro. Porque vai acumulando. O que é o tártaro, doutora? O tártaro nada mais é do que a placa bacteriana. Você comeu, você não escovou, você não passou fio dental, aquilo vai se acumulando. Aquilo vai se acumulando. Vai chegar uma hora... É sujeira em cima de sujeira. É sujeira em cima de sujeira. É sujeira calcificada. Ok. Tá? Então aquilo vai se acumulando e vai criando aquele cheiro que não é agradável. Vamos tratar daqui a pouquinho sobre esse assunto, ainda um pouco mais. A placa bacteriana seria, então, precursora do tártaro. Exato. A placa bacteriana, gente, todo mundo tem placa bacteriana, viu? Você se alimentou agora, você vai ter a placa bacteriana ali, tá? Só que como que você vai tirar essa placa? Você vai escovar o dente. Escovou o dente, tirou ela dali, tá? Isso é normal. A placa bacteriana vai ficar ali até você escovar o dente. Ela sai com escovação, com enxaguante bucal, com fio dental, como é que ela sai? Ela sai com a escovação e com o fio dental. Quem não sai é o nosso colega tártaro. Ok. Ele não vai sair. Mas a placa bacteriana, você comeu, você acabou de almoçar. Então, aquele restinho de comida que sobrou na boca, a gente não fala, olha o restinho de comida. A gente fala a placa bacteriana. A placa bacteriana, a gente consegue tirar ela com a escova, o fio dental e a pasta de dente. Tá, então é manual. Vamos mostrar aqui pra galera de casa como é que escova esse dente tirando essa placa bacteriana, doutora? Existem vários tipos de fazer uma escovação adequada, tá bom, gente? Outro dia eu fui escovar o dente da minha filha, ela falou, mãe, não é assim, a dentista falou, foi uma dentista visitar a escola, tem que ser outro movimento. Eu falei, mas a dentista me explicou que era um movimento circular, agora já mudou. Mudou, doutora, como é que é isso? Existem várias técnicas para fazer uma escovação dentária, viu, gente? Então, assim, eu vou explicar uma delas agora, que é a mais fácil de se fazer.
Como que é? Tá vendo que o dente, ele tem essa parte que é aqui de cima, né? Essa parte aqui de fora, que é a parte vestibular que a gente chama, e essa parte mais difícil de escovar, que é dentro, perto da língua mesmo, tá? Então, com a escova, o que você vai fazer? Começa por onde primeiro? Você pode começar por qualquer lugar, ou pela parte de cima, ou pela parte de baixo, fique a seu critério. Desde que você escove todos os dentes. Não dá pra gente falar assim, olha, eu vou escovar só essa parte aqui do dente, a parte Tem gente que vestibular. escova só a parte que aparece. Exato, não pode. Por quê? Porque entre os dentinhos, você precisa de escovar. Aqui em cima, você precisa de escovar. De vez em quando me perguntam assim, doutora, pra que eu preciso de escovar aqui, ó? Consegue ver? Aqui. Aqui, ó, vou mostrar pra cá, ó. Pra que eu preciso de escovar aqui, ó? Sabe por que esses dentes têm todos esses fundinhos aqui? Essa oclusão? É para triturar o alimento. Então, sabe aqueles alimentos mais pegajosos? Se a gente não escova uma bala, ou aquelas bolachas umas bolachas recheadas que são grudentas, uma bala de gelatina, essas balas, elas são assim, é o terror do dentista. Quando você escova, quando você comeu porque ela aquilo, agarra ela mesmo gruda. aqui. E nem que você escove o dente, parece que ela sai. Já aconteceu com você de casa. Ela não vai sair. Tem que esperar um tempo, parece que a boca faz uma auto-higiene para depois poder escovar. Como que você vai escovar? Você vai pegar a escova assim, desse jeito, gente, ó. Assim, ó. E você vai escovar essa parte. Como que a gente escova essa parte? Você pode escovar assim ou você pode escovar com uma bolinha. O que é mais fácil? Você escovar desse jeito, tá bom? Como se fosse uma vassoura mesmo. Como se fosse uma vassoura. Essa parte do dente, essa parte que tritura, a gente escova assim. Certo. Essa parte de fora, existe duas técnicas para escovar, tá? Aquela técnica que é a bolinha, que você pode escovar todos os dentes, tá? Ou tem uma técnica que a gente usa mais para adulto, tá bom, gente? Que é aquela de escovar como se fosse uma vassourinha. Eu gosto dessa, limpando. Pois é, você fricciona, fricciona e puxa. Fricciona, fricciona e puxa. Então, essa técnica é muito boa. Como que eu vou escovar dentro do dente? Aqui dentro, perto da língua. Gente, vocês vão ter que levantar a língua, tá? E vão escovar aqui, ó. Tá? Essa parte é difícil. Vou mostrar aqui, doutora. Olha aqui, ó. Tem que levantar a língua. É que o nosso amiguinho não consegue, Essa língua é fixa. Mas, ó, tem que levantar e escovar aqui. Mas vamos mostrar aqui em cima, porque essa face aqui de cima também precisa de escovação, ó. Então, você tem que escovar aqui, ó. Nossa, é difícil, é ruim? É um pouquinho, viu, gente? Mas por aqui isso você que uma escovação boa, ela não vai ser feita em 20 segundos. Não vai. Outra coisa, sabe esse dente do fundo que tá aqui? Ó, como que eu vou chegar nessa face aqui? Eu vou ter que inclinar a escova e escovar aqui. Tá. Normalmente... E essa escovação lá de trás, eu aprendi que eu não preciso abrir tanto a boca, eu posso deixar a boca menos aberta para alcançar. Porque senão você começa a machucar muito essa aqui, articulação aqui. Aqui em cima, né? Exatamente. Então, a gente inclina um pouquinho a escova e escova aqui, tá? Ok, tem que passar a língua e sentir lisinho, gente. Exato. Sabe essa parte daqui, ó? Você não vai conseguir escovar desse jeito, tá vendo? Então, você vai inclinar a escova e vai, ó... Pra fora. Pra fora. Do mesmo jeito aqui embaixo. Vai inclinar a escova e vai, ó, pra fora. Você vai varrendo, tirando a sujeira. Então, assim, é a maneira mais fácil de escovar o dente. Tem ciência, minha gente, para escovar os dentes. E tem participação do nosso telespectador, doutora Patrícia. Vamos ver na tela a Heloísa aqui, que anda aprontando por aí. Olha, ela está perguntando se quem usa aparelho, como deve proceder para fazer uma boa higiene, a pergunta dela. Porque não tem como passar o fio dental com aparelho. Ela está preocupada. Obrigada pela participação aqui. E aí? Lindeza, vamos lá. Quer vir pra cá de novo? Quero. Vamos lá. Ó, existe duas coisas quando a gente usa aparelho, gente. Primeiro de tudo, você tem que passar o fio dental, tá bom? Se você não passar o fio dental, vai acontecer duas coisas. Primeiro é que quando a gente usa aparelho, isso é uma coisa muito comum, tá? Quando você usa aparelho, a gente está fazendo uma movimentação. Vamos falar de fisiologia. Sei que é difícil, mas eu vou falar. Tá? É bom porque a gente aprende, tá? doutora. Quando você está usando o aparelho, você está fazendo uma movimentação do seu dente ali dentro do osso. Então, quando a sua gengiva está muito saudável, o osso entende o seguinte: nossa, tô sentindo uma forcinha, então eu tenho que movimentar realmente para onde esse aparelho está mandando. Agora, aquela gengiva está toda inflamada, ela está suja. O dente, ele fica perdido. Como que ele fica perdido?
ele vai fazer uma movimentação, ele fala assim, nossa, essa gengiva está inflamada, esse osso está esquisito, eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou poupar esse dente. E aí, deixa ele durinho acontece? ali, fixo. E o que acontece? Acontece que a gente não consegue fazer a movimentação dentária que a gente precisa para esse caso. Então, se você não tem uma boa escovação, o seu tratamento ortodôntico, ele vai atrasar. Vai demorar. Isso é muito ruim, vai demorar. Então, procura, minha gente, técnicas, conversa com o seu dentista, porque existem, inclusive, ferramentas específicas para passar o fio dental com o aparelho. Isso. Agora, já que a gente está falando aqui de saúde bucal, a nossa equipe, doutora, foi para as ruas para descobrir como é que o pessoal está cuidando da higiene da boca. Vamos dar uma olhada. A gente sabe que cuidar da saúde bucal é importante não apenas para a higienização da boca, mas também para a saúde do corpo como um todo, não é mesmo? Mas será que as pessoas têm cuidado bem dos dentes? É o que eu vou descobrir agora. Quantas vezes por dia você escova os dentes? No mínimo 3 vezes ao dia. Também, de 3 a 4 vezes. De manhã e de noite. E depois do almoço. 3 vezes. 4 vezes, assim depois das alimentações principais. Umas 4, 5, toda vez que eu como, né? Olha, o pessoal está de parabéns, porque além de escovar os dentes após cada refeição, a higienização está indo além do uso do creme dental. O fio dental e também o enxágue bucal. Eu só uso enxaguante bucal. Fio dental. O fio dental, confesso que não as 4 vezes, né, mas pelo menos umas 2 vezes no dia. Manter uma boa higienização no dia a dia não é suficiente para evitar problemas bucais. Ir ao dentista também é muito importante, e isso as pessoas estão levando a sério. A gente tem um plano hoje odontológico que nos permite estar indo pelo menos a cada 6 meses para fazer todo o processo preventivo contra alguma doença bucal. 6 meses. Uma vez por ano, pelo menos. O meu de 6 em 6 meses. Também, de 6 em 6 meses. Sorrisos bonitos, né? Gostei de ver. Tá alto o índice de escovação dessa galera aí, doutora. Tá mesmo? A população. Tô gostando. Eu tô gostando também. Doutora, a gente estava falando aqui de problemas que podem acontecer pela má higiene bucal e por outras circunstâncias, Sim. por maus hábitos, eu vou dizer, né? Não é só má higiene. Vamos seguir aqui porque eu quero tratar de cuidados depois. A cárie é um problema talvez o mais básico. Na verdade, a cárie é o mais comum. Se você não escovou o dente, você vai ter uma cárie. Por conta daquele acúmulo de alimento que ficou ali parado e acabou realmente apodrecendo na sua boca. E tem cárie pequenininha e tem cárie que vai virar um problemão. Tem uma cárie pequenininha e tem uma cárie que vira um problemão que pode ser chamado de uma cárie oculta. É aquela cárie que você não enxerga. Vai ao dentista, ele acha que é só um pontinho, quando começa a tratar, vê que é uma coisa panela. desse tamanho. E aí acaba virando um tratamento de canal, que é um tratamento mais complexo, que tem que tratar o dente inteiro. Nem sempre cárie vai doer. Nem sempre cárie vai doer. Aliás, quase nunca vai doer, né, doutora? Não, ela dói. Na maioria das vezes ela dói porque ela deixa o dente sensível. Só que a cárie oculta, ela não dói. A maioria das vezes ela não dói. Ela começa pequenininha, você vê um pontinho preto, você não sente nada e aquilo vai ficando. Porque tem gente que é muito resistente à dor. Então, talvez uma sensibilidade que você está sentindo ali pode ser uma cárie que estava ali e está ignorada. Chegou uma pergunta sobre cárie, vamos dar uma olhada. Tá chegando? A Alessandra está aqui no Vida e Saúde de Ouro Preto, ela disse que tem um problema com cárie. Existe alguma doença ou algum remédio que pode provocar isso? Eu estou entendendo que ela deve ter uma cáries com mais frequência, doutora. Ou talvez que ela escove os dentes e mesmo assim a cárie apareça. Sobre isso, você tem uma recomendação, né? Sim. No caso da Alessandra. Pode estar acontecendo 2 coisas aí, tá? Ela pode ter um pH, ela não falou a idade, mas ela pode ter um pH da boca mais ácido, que favorece o surgimento de cárie, tá? E ela pode também, por exemplo, ela pode estar escovando o dente 3 vezes ao dia, mas quantas vezes ela se alimenta? Tá. De vez em quando a gente não faz uma associação básica. Quantas vezes a gente se alimenta para a gente estar escovando o dente? Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu tomei café de manhã, 6 horas da manhã, escovei o dente. Só que aí, quando der 8 horas da manhã, eu vou lá e como alguma coisinha. E ficou. Pode ser um suco de laranja. Pode ser um suco de laranja. Vai dar 10 horas, eu vou lá e como outra coisinha.
não escovei o dente, meio-dia eu vou escovar o dente depois que eu for almoçar. Então, ou seja, eu deixei a minha boca suja durante esse período inteiro, que foi um período de 6 horas, eu me alimentei de novo, eu fiz com que o esmalte da minha boca tivesse um impacto, porque que a gente se alimentou e ele teve um problema, e eu não escovei. Ou seja, você deixou a porta aberta para a cárie entrar. Deixou a porta aberta, exatamente. Então tá, presta atenção na quantidade de vezes que você se alimenta. E não é sentar à mesa para comer. Se você chupou uma bala, depois você vai ter que escovar o dente. Agora é interessante, a gente já fez um programa aqui que não pode escovar imediatamente, exatamente, né? Tem que dar um tempo para a boca. Outra coisa que ela falou, que a gente não pode deixar de falar, é o seguinte, ela falou de algum medicamento. De vez em quando a gente não associa o medicamento à cárie. A gente tem que associar, mas não é porque o medicamento faz mal para o dente. É que o medicamento, na maioria das vezes, a gente usa muito açúcar para fazer o medicamento. Tá. E aí, o que acontece? Você toma o medicamento, principalmente você dá para a criança, e você não escova o dente dela depois. Isso acontece muito. E aí, você não nota que você fala, nossa, isso foi um doce. Isso não foi um doce. Você acha que é um medicamento e não vai fazer mal. Só que se você não escovar o dente depois, a criança vai ter problema ou o adulto mesmo. É, isso aí. Fica esperto, porque o açúcar presente no medicamento normalmente não vai estar com o nome de açúcar nos ingredientes. Vai estar com o nome xarope, de alguma outra coisa, mas que é açúcar. Isso. Olha outro problema muito comum aí, gente. As lesões bucais, como aftas, por exemplo. Essas lesões bucais, como a afta, ela dá exatamente o pH da boca da pessoa, tá muito ácido. Então ela vai ter mais cáries e ela vai ter um surgimento maior de afta. E incomoda pra caramba. Incomoda muito, dói, você não consegue escovar o dente direito. Não consegue comer direito. Você não consegue comer direito. Só que a afta, ela tá associada, além do seu pH da boca mais ácido, a alimentos mais ácidos também. Tá. Então é aquele paciente que ele come um abacaxi, ele come uma laranja, um limão. Tomate. Ele come muito. Ele come muito, então ele acaba desenvolvendo a afta. Outro problema aí, gente. Olha esse aqui, ó. O bafo, o famoso mau hálito, halitose. Super desagradável, às vezes a pessoa tem e não percebe, mas pode ser de um desses problemas aqui. Na verdade, o mau hálito, ele é um assunto complexo, tá? E ele é um problema que afeta a maioria dos pacientes. Então, como que a gente trata o mau hálito? O problema do mau hálito é que ele tem ele pode ser várias coisas. Então, o que a gente faz? A gente vai eliminando. Quando o paciente chega no consultório e ele apresenta o mau hálito, o que normalmente a gente faz? A gente vai eliminando, vamos olhando. Ele tem tártaro? Ele tem uma placa bacteriana, ele não escovou o dente? Ele tem alguma prótese que está substituindo aquele dente que ele perdeu, que está mal adaptada, que pode estar entrando algum alimento ali? Dá mau cheiro. Dá mau cheiro. Ele tem uma língua que está realmente escovada, porque a gente sabe, a gente quase nunca fala dela, né? Mas a língua, se você não escovar, ela parece um tapete. Se você não escovar ela vai acumulando um monte de sujeirinha e vai acabando dando esse mau hálito que a gente está falando aqui. Passou tudo isso aqui, a gente arrumou tudo isso. E mesmo assim o paciente está apresentando um mau hálito, a gente tem que procurar um outro tipo de problema. Doutora, qual é esse problema? É um problema de estômago, um problema que é um pouquinho... A gente avaliou isso daqui tudo, tirou todos esses problemas do caminho. Ainda tem um mau hálito, então a gente tem que investigar ser digestório. Mais. Pode ser digestório. Olha esse outro problema aqui, gente, a gengivite. A gengivite, gente, é assim, ó. Olha que legal. Se você deixa a placa bacteriana um tempinho na sua boca, ela demora 12 horas para ela virar um tártaro, viu? Tá? Então, rápido? Assim, é rápido. Se você deixou a placa bacteriana ali, em contato com a gengiva, você não escovou, nada disso aconteceu, a gengiva ela começa a inflamar. A gengiva começa a inflamar e ela começa a sangrar. E tem aquele cheiro específico de gengiva sangrando, né? Por que isso acontece? Porque ela está te mostrando que tem alguma coisa de errado. Então, você tem que higienizar melhor aquele lugar. E a gengivite, ela pode ser pontual. Não necessariamente ela dá na boca toda. Ela pode ser, por exemplo, num dentinho... Sabe no molar? Que, por exemplo, você comeu uma carne e ficou ali e você não viu, não notou? Essa gengivite pode dar lá. E ela também pode surgir um mau hálito só por conta daquele pedacinho de carne que ficou lá naquele dente. Gente, o cuidado, a gente trouxe a pergunta aqui, quais são os cuidados que você toma aí com a sua saúde bucal, porque realmente são muitos os cuidados e fazem parte da sua saúde integral. Agora, dá uma olhada nessa interação que chegou aqui pra gente, doutora. A Karine tá querendo saber o seguinte, olha, existe um tipo de escova e pasta de dente ideal?
porque são tantas opções no mercado que fico confusa para escolher. Karine, obrigada pela sua participação aqui. Você parece que leu o nosso pensamento, porque eu ia trazer agora uma tela aqui falando de cuidados, de coisas bem pontuais que você pode fazer para a sua higiene, para a sua saúde bucal estar em dia. O primeiro item é justamente sobre isso, ó. Escolha uma escova de dente adequada. Doutora Patrícia, a gente está com uma aqui, eu não sei, tem cabeça pequena, cerda macia, cerda firme, tem aquelas importadas carérrimas, tem umas nacionais que parece realmente que foi feito com palha de aço, que são duras. Explica pra gente. Vou explicar. Gente, nem sempre a escova que foi indicada para um paciente vai ser indicada para outro, tá? Normalmente, vamos falar agora de um paciente que tem todos os dentes na boca e ele não tem nenhuma retração gengival e tá tudo bem. Normalmente a gente indica uma escova com cerda mais macia, tá? É aquela escova que a cabeça dela é um pouquinho menor, a cerda é um pouquinho mais macia, porque o dente ele foi feito pra gente polir ele. Então não pra gente ficar ali passando uma escova muito forte nele, tá? Vamos supor que esse paciente ele usa agora ele já não tem mais todos os dentes e ele usa uma prótese dentária que tem que tirar aquela famosa PPR, né, que é a prótese removível, ou uma prótese total, a dentadura. Ele não vai poder usar a nossa escova de dente, essa escova mais macia. Por que ele não vai poder? Porque a escova macia não vai conseguir tirar toda a sujeira colocada, depositada na prótese, porque ali é um material, é uma resina. Aquela resina e aí pode ser que ele não tenha cárie, mas ele pode ter mau hálito. Na verdade, você sabia que pode dar tártaro na prótese? Então. Pode dar. Então, assim, a gente não consegue tirar isso aqui com a escova macia. A gente tem que tirar com uma escovinha mais grossa, que é uma escovinha mais dura. Quem usa prótese tem que usar uma escovinha mais dura na prótese, não pode ser no dente. Então, ela tem uma utilidade. Porém, quem tem os dentes aí precisa escolher uma escova que seja mais macia. E lembrando que o movimento não é aquele movimento para você arrancar seu dente, não. É polir. Polir, exatamente. Vamos ver a próxima dica aqui para o cuidado com a saúde bucal, que está na nossa tela agora. Olha aí, escovar os dentes e usar o fio dental após cada refeição. E tem uma dúvida. Vamos trazer a dúvida da Maria Isabel. Ó, qual o certo, passar o fio antes ou depois da escovação? Vamos lá, vou tirar a dúvida da Maria primeiro. Maria, bom, eu já falei que a escova, ela foi feita para limpar essas partes lisas dos dentes e as partes que estão externas. As partes que estão entre um dente e outro, as ameias, quem tem que limpar ali? É o fio dental, que pode ser um fio, que pode ser uma fita ou que pode ser aquele fio que é presinho do ganchinho. Então, normalmente, o que eu falo para os pacientes? Eu não vou escovar primeiro o meu dente para depois passar o fio dental, porque a sujeirinha que vier na meia vai para a parte lisa. Então eu passo o fio dental, essa sujeira vem para essa face, ou para dentro. E aí eu tiro com a escova. E aí você tira com a escova. Então primeiro você passa o fio dental para depois você escovar. Quem escova o dente e passa o fio dental vai ter que escovar de novo para tirar o restinho que ficou. Exatamente. Tá? Tem mais interação? Não, vamos trazer a nossa tela agora, cuidando aí, né? A língua precisa ser limpa com um raspador. Tem escova que já vem com raspador nessa parte de trás aqui, doutora? Tem sim. E eu posso escovar com... Pode, você pode escovar a língua. Então, ó. Vamos supor, você não tem um raspador de língua que tem aquele de metal, tem aquele que é de cobre, você não tem esse raspador de língua. Gente, não tem problema. Ah, doutora, também a minha escova não tem aquela partezinha aqui atrás. Também não tem problema. Você pode, com a sua escova mesmo, tá? Com as cerdas da sua escova, botar a língua para fora e ir escovando. Não adianta você fazer isso aqui na língua, gente, ó. Isso aqui. Não, a gente vai varrer. Como a gente vai varrer? Ó. Doutora, me dá ânsia fazer isso aqui. Bom, o que eu vou te dar uma dica? Primeiro, você vai fazer na pontinha, tá? Hoje você faz na pontinha. Meio que vai desensibilizando. Vai desensibilizando. Depois você vai com a escova um pouquinho mais para trás, até você conseguir escovar, até onde você vê que a papila, que é essas bolinhas que tem aqui, vamos aproximar um pouquinho maiores. Mais, Matheus, será que você consegue? Porque a gente consegue ver umas papilas aqui, elas ficam maiores, gente. Tá vendo? Tá vendo que tem umas bolinhas, lá, dá pra ver agora, mais grossinhas. Então assim, até você conseguir chegar aqui e não ter ânsia, tá bom, gente? Então dá pra ser com a escova. Depois que escovar os dentes, essa é a reta final da escovação. Isso, depois que escovar os dentes. Próximo item da nossa tela aí de cuidados com a saúde bucal,
seria ter uma alimentação saudável com menos açúcar possível. Além de evitar o fumo e o consumo de álcool, tem gente que acha que não tem nada a ver. E, claro, ir ao dentista regularmente, doutora. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas não associam o uso do álcool a um problema dentário. Ou eu tenho muita cárie. Na verdade, minha gente, é assim, ó. Quando você faz o uso de bebida alcoólica, muitas vezes no dia ou todos os dias, você acaba atacando o esmalte do dente. Então você vai deixando ele mais sensível e você vai tirando aquela essa parte, proteção, exatamente, né? A proteção do dente. Então o álcool ele é extremamente perigoso para o nosso dente e a gente nem se dá conta, viu? Tem que escovar o dente após o consumo. A gente não recomenda aqui no Vida e Saúde, mas precisa escovar o dente com o mesmo cuidado, como se fosse uma alimentação. Tem que escovar. O nosso tempo encolheu aqui, a doutora Patrícia é sensacional. E eu quero convidar você para acompanhar o trabalho dela ou para tirar dúvidas com ela pelo Instagram, @odontologia.almeida. Ó, tá aparecendo aqui, @odontologia.almeida e dá para mandar um direct para ela, dá para marcar uma consulta com ela. Não esquece de ir ao dentista com frequência, porque se você descobre um problema no começo, vai ser muito mais fácil de tratar. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez. Viu? E eu quero convidar você aí de casa para ficar com a gente, porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer nesse programa. Tânia Santos vem aqui fazer um Acerte o Passo comigo e com você. Ela já fez assim para mim, ó. Somos nós, estamos na mira dela e ainda hoje tem flan de coco com compota de abacaxi. Receita funcional com baixo açúcar e muita saúde, muita fibra, muito sabor. Volto já.